lá, pessoal, vamos começar a nossa aula hoje de redação aqui, né? Seguinte, hoje nós vamos focalizar na conclusão. Em se tratando de Enem, essa conclusão a gente acaba padronizando, né? Mesmo que não seja obrigatória, a gente acaba padronizando como aquele parágrafo em que o aluno vai propor as intervenções que são encaminhamentos, né, que vão iniciar ali um processo de amenização, suavização, resolução da problemática desenvolvida no texto dele. É importante lembrar que são propostas de intervenções, não é de maneira equivocada como algumas pessoas chamam de solução. Não há como você solucionar problemas tão sérios, tão densos, como são os propostos nos temas do Enem, né? Intolerância religiosa, violência contra a mulher, racismo, né? Publicidade infantil. Não é em 5 linhas que a gente vai resolver esse problema. Nós vamos propor medidas interventivas. A partir do momento que elas forem sendo aplicadas em funcionamento e a perspectiva de passagem do tempo, elas podem sim configurar soluções. Mas, por enquanto, elas são intervenções, encaminhamentos para que aquele problema comece um processo de amenização e, quem sabe, desaparecer. Vamos lá lembrar, então. A proposta de intervenção são esses encaminhamentos que vão impactar na problemática discutida. Então, logicamente, essa intervenção tem que, de maneira obrigatória, dialogar com a tese, dialogar com as consequências, dialogar com as causas problemáticas desenvolvidas no seu texto. Então, vamos lá ver qual que é essa estrutura composicional da proposta de intervenção. Percebam aqui, uma proposta de intervenção, ela vai responder as perguntas, né? Quem vai responder a pergunta o quê? E ela vai responder a pergunta como? O detalhamento. Então, aqui a gente tem o agente, nós temos a ação. É importante que a gente empreenda essas ações com verbos no infinitivo. E aqui o como é o procedimento, né? É a efetivação. Caminhos para tornarem efetivos. Então, eu vou ler para nós 3 redações, óbvio. Vou focar na intervenção que está no último parágrafo, partindo do pressuposto de que a proposta está dialogando com a problemática, e nós vamos tentar empreender esses elementos ali, né, nesse texto. Então, vamos ver aqui, olha só. Nos 3 textos, como que eles foram trabalhados. O texto 1, o texto 2 e o texto 3, para a gente fazer a avaliação deles separadamente. Aqui o tema da publicidade infantil de 2014, o aluno conclui da seguinte forma. Em suma, concluímos, olha a inadequação, né? Em suma, já é a conclusão. Então, não precisa usar os 2 elementos juntos. Mas vamos focar nesses aspectos coesivos, não, que o objetivo dessa aula é focar no conteúdo da proposta de intervenção, que é encontrar os elementos envolvidos ali. O que, quem, como. A mídia hoje, em dia, influencia o indivíduo a todo momento. Crianças, principalmente, já que atualmente é educada, na maioria das vezes, pelo que a mídia passa. Então, essa primeira frase resgata a situação descrita aqui. A mídia é uma deformadora dessa mente dessa criança. De que maneira? Cooptando, seduzindo por meio da publicidade. Enfim, em suma, concluímos, enfim, tá ruinzinho, né? Essa estrutura coesiva aqui. Mas vamos lá. O Estado, no texto 1, eu tenho um agente, que é o Estado. O que esse Estado vai fazer? Assumir tarefas. Então, ele fala que o Estado vai assumir tarefas. Um pouco vago isso, né? Mas vamos lá. Assumir tarefas como, por exemplo, criar leis para anúncios comerciais. Criar leis para anúncios comerciais.
Criar leis para anúncios comerciais que têm crianças como alvo principal. Censurando. Criar leis, essas leis, censurando. E ainda por cima, fiscalizar. É outra ação, fiscalizar. Além disso, a família, ele coloca aqui, então essas ações estão no rol do Estado, na visão dele. O outro agente que ele coloca é a família. O que essa família vai fazer? Olha lá, A família tem o papel selecionar, a família vai selecionar com bom senso o que a criança assiste e quais as informações passadas a elas na televisão. Selecionar o que a criança vê. Vamos resumir assim. O que a criança vê. Tem contato. Como que a família vai fazer isso? Ele fala que é com bom senso. Com bom senso, né? Sem contar também que a mídia deve reduzir seus apelos em anúncio. Ele coloca aqui um outro agente, mídia. Então, significa que a família já acabou. Olha, né, o que ele fala sobre a família já acabou. A família vai fazer isso, com essas ações aqui. Então, isso é do rol da família. A mídia, o que ela vai fazer? Reduzir os apelos. Olha a ação da mídia. Reduzir apelos. Ok, isso é da mídia. Percebam que nesse primeiro texto, a intervenção tem um monte de coisas. Olha só que eu coloquei bem bagunçado para vocês entenderem. O aspecto visual é exatamente o aspecto textual da escrita dele. É um amontoado de informação que a gente não sabe o que faz com ela. Olha, e não há um paralelismo, não há a resposta a todas as perguntas que devem compor a intervenção. Eu tenho um agente que vai desempenhar essa série de ações que, na verdade, é uma só. Assumir tarefas. Qual que é a tarefa? Criar lei. Que lei é essa? De censura. Por que não resumiu isso e diz? O Estado vai censurar. E ele vai censurar o quê? Né? Anúncios comerciais voltados para a criança. Por quê? Olha lá. Então, essa primeira intervenção, vaga. Não falou nada. Vamos passar para o outro agente. Família. Vai fazer o quê? Selecionar o que a criança assiste. Ok. Mas como que ela vai fazer isso? Com bom senso. O que é isso? Né? Desde quando bom senso é uma maneira de se comportar? Muito vago, vazio. Então, outra proposta, vaga. Outro, mídia, vai fazer o quê? Reduzir o apelo. É uma sequência, tem 3 agentes e nenhum dos 3 está bem definido a ação e o detalhamento. Então, está um tanto de informação colocada ali, só que de maneira desorganizada. Essa intervenção é muito ruim, muito mal produzida. É uma bagunça, ela é desorganizada. Né? Falta ali consistência, falta melhor definição. Não precisa você colocar 3 agentes. Se for para colocar 3 agentes e ficar essa bagunça, é melhor você focalizar em um agente e dar conta de desenvolvê-lo. Né? Colocar, por exemplo, o Estado como fiscalizador da publicidade infantil. Essa execução, a criação dessa lei pode acontecer por meio de uma consulta pública, né? A população, a especialistas da área de educação, da área de psicologia. Como é que essa lei poderia determinar o que é ideal ou não estar numa propaganda, ou até mesmo a possível eliminação disso e os impactos, né, mais drásticos no setor de publicidade, no setor comercial e naquilo que é principal, mais precioso, que é a mentalidade da criança. Não tem essa definição nem do papel da família, nem do papel do Estado, nem do papel da mídia. Está tudo bagunçado e incompleto. Então, essa primeira intervenção é um exemplo de como vocês não devem fazer. Não se deve amontoar agentes,
amontoar ações desorganizadas sem ter o detalhamento de como é que isso pode tornar efetivo. Uma proposta ruim, negativa. Segundo texto. Olha só. No segundo texto, então, nós vamos ter aqui o seguinte, olha. Logo, para que as crianças deixem de ser vítimas da indústria do lucro, faz necessário o comprometimento de toda a sociedade. Então, ao governo, ele vai colocar aqui primeiro agente, governo. Né? O que esse governo vai fazer? Instaurar a regulamentação. Olha, a ação. Instaurar a regulamentação proibitiva, proibitiva no quesito alimentar, né? Propagandas conciliando brinquedos e mesmo personagens infantis. Olha só, ele vai proibir, é uma regulamentação que proíbe a publicidade infantil. Mas é a publicidade infantil, de uma maneira geral, como que ele vai proibir essa propaganda? Como? No quesito alimentação, olha só lá. Ele vai proibir, associar brinquedos à comida. Olha lá. Então, aqui, por meio desse exemplo, ele está fazendo o seguinte, olha, cada propaganda deve pensar em seu contexto proibitivo. Como ele desenvolve a tese, falando que as propagandas de alimento hoje têm se valido de fast food, é o que ele trabalha aqui no texto dele, que a gente não lê todo, mas é isso, ele trabalha que a publicidade infantil, ela tem sido mais agressiva no contexto do fast food, no contexto do alimento, em que as empresas alimentares, elas se valem de personagens infantis, de roupas, né? Para poder vender os produtos. Então, ele proíbe essa censura aqui nesse sentido. Tá? Olha ali agora o outro agente. Olha. Além disso, visando reduzir os danos de alguns hábitos alimentares, incentivar por meio de redução fiscal. Ele ainda coloca a redução fiscal. É um caminho. É um como. Né? Essa redução fiscal vai atuar como ali, olha. Incentivar as empresas, os seus cardápios, olha. Instaurar, incentivar cardápios saudáveis. Vai incentivar cardápios saudáveis por meio de redução, isenção fiscal, incentivo fiscal. Olha só lá, né? Então, eu tenho agentes, ações e caminhos para ela. Então, essa daí já está mais organizada. Aos pais, é outra agente. Pais, família. O que esses pais vão fazer? Regular aquilo que dão aos filhos. Regular o que dão aos filhos. Regular, né? O que dão aos filhos. Para isso é necessário que eles saibam as consequências da não restrição dos desejos. O que é isso que ele está querendo dizer? Olha, eles vão regular dialogando. Mostrando os prós e os contras daquelas ações. Então, olha só, em vez de ele falar bom senso, ele descreve o que seria uma ação de bom senso. Com verdade, com diálogo, externando o que é bom, o que é positivo, por que se proíbe, por que se permite, por meio do diálogo, né? Prosseguindo, olha. E essa consciência que os pais vão desenvolver, ela vai vir aqui pela presença da escola, A escola, ela vai conscientizar os pais da importância do diálogo, da abertura com os filhos. Por meio de quê? Por exemplo, palestras. A palestra não é uma ação.
Não é a ação em si, é um dos caminhos que se pode atingir essa ação. Então, essa proposta aqui, ela já é uma proposta adequada. Não é das melhores do ponto de vista do conteúdo, mas pelo menos dentro da expectativa do Enem, que é colocar agente, a ação desse agente e o detalhamento desse agente, dessa ação, ele coloca, ó, nós temos, olha, progressão. Olha as cores mostrando isso aí pra gente. Nessa proposta, então, apesar de não ser das melhores, né, com mais conteúdo, mais substanciais, do ponto de vista da metodologia, da composição, ela tem agentes, ela tem ações e ela tem detalhamento. Então, essa daqui pode, essa anterior, não. E nosso último texto, que discute o acesso à cultura no Brasil, né? O autor vai defender o seguinte, ó. Torna-se evidente, portanto, que o processo de aproximação do povo brasileiro com seu patrimônio cultural está longe de acabar. Ainda há muito que ser feito. Um bom caminho seria a promoção dos costumes de grupos desprivilegiados socialmente. Então, eu tenho uma ação, olha. Eu tenho um quê? Promover, olha lá, promover os costumes de grupos privilegiados. Desprivilegiados. Ó, quem que vai fazer isso? Olha, mídia, iniciativa privada e governo. Mídia, iniciativa privada, governo. Vão divulgar, publicizar, né? Promover os costumes de grupos desprivilegiados. Como que eles podem fazer isso? Olha só, programas de televisão, campanhas e festivais. Programas de TV, campanhas, festivais. Olha lá, pronto. Né? Além disso, criar locais de estímulo ao contato com as crianças, adolescentes e adultos. Ó, esses mesmos agentes podem fazer outra ação. Criar espaços de contato entre a criança e o universo da arte e da cultura. Olha só lá, né? Isso, qual que seria o efeito disso? A cultura, né? A literatura, etc. Olha lá, o efeito disso é uma democratização, porque o detalhamento não precisa ser necessariamente só o procedimento, pode ser os impactos imediatos disso, olha. Democratização tangível, alcançável. Né? Por meio dessa parceria aqui entre a iniciativa privada, o governo e a mídia, a forma de atingir isso. Então, a proposta de intervenção também, ok, há uma progressão no caminho dela. Então, uma dica para vocês é observarem, discutir o seu texto, discutir a problemática, esse é o eixo, esse é o viés de análise que foi feito, defina ali, ó, faça um quadrozinho rápido, meu agente vai ser esse, para esse agente, eu vou colocar essa medida, e essa medida pode ser alcançada dessa maneira. Tem mais um agente que cabe. Esse, ele vai agir assim, por meio dessa ferramenta. Ou, tenho esse agente, essas duas ações, essa ação pode ser atingida assim, e o impacto dessa ação será esse. São mecanismos. Procure responder às perguntas para ver se o seu parágrafo conclusivo está atento a essa obrigatoriedade, a essa estrutura composicional da proposta de intervenção. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês aí a compreender o que é intervir, o que é pensar
em caminhos, em alternativas, em propostas interventivas no seu texto.